Um aluno meu, na Costa Rica, que agora é pastor em Gran Caimán, na ilha de Gran Caimán. Estivemos lá pregando em Gran Caimán faz uns 2 ou 3 anos atrás, e esse pastor se chama Joseph Thompson. Ele estava estudando teologia, eu era diretor da escola de teologia na Costa Rica, para preparar os pastores, e ele era um dos meus alunos. Ele foi comportar a um porto em Costa Rica que se chama Porto Limão, e lá em Porto Limão há muitos morenos, e Joseph Thompson é um moreno, é como um afrodescendente, alto, grande, e ele saiu a comportar, e lá em Porto Limão chegam barcos de toda a parte da Europa, porque é um porto ali no Caribe, que vem muito barco, vem para carregar banana e outras coisas, trazem diferentes coisas da Europa. E esse jovem estava comportando, comportar é vender livro e Bíblia, e ele foi muito bem, porque ele entrava nos barcos que chegavam, cada dia chegavam barcos. O que ele fazia era, ele ia e pedia permissão para subir no barco, então ele ia nos camarotes dos diferentes marinheiros e dos trabalhadores do barco, e eles ofereciam livros. E como essa gente passa 1 semana, 2 semanas inteiras em alto mar e não tem muito o que fazer nas horas livres, pois tem que ler algo, não há televisão. Bom, agora dizem que sim, que até com satélite pode pegar televisão, mas o que eu estou falando, faz uns 25, 30 anos atrás, não havia esse satélite. Em alto mar não havia televisão, e não havia rádio, porque não havia antena. Assim que para entreterem-se, pois eles têm que ler, pois Joseph foi muito bem comportando, vendia muitos livros, eles compravam um montão de livros, porque tinham que passar semanas em alto mar. Fez amigo de um marinheiro holandês, de um barco de bandeira holandesa, e esse moço marinheiro era cristão, e então ele lhe disse: leva-me a conhecer a cidade, eu não conheço. E Joseph disse: bom, quando eu terminar, eu venho te buscar e levo para conhecer a cidade. E assim foi, ele foi buscar e saíram a conhecer, a caminhar pela cidade. Irmãos, eles iam passando por ali quando de pronto o marinheiro parou e disse: espera. Havia uma igreja com uma porta aberta e as pessoas estavam num culto, supostamente adorando a Deus, louvando a Deus, mas estavam todos orando ao mesmo tempo. Parecia um murmúrio que escutava lá fora, uma gritaria, todos orando ao mesmo tempo. Mas lá na frente havia um que tinha um microfone e estava orando em línguas. E o marinheiro lhe disse: para, escuta. Joseph escutou, mas somente vozeria, porque ele não entende holandês. Ele disse ao marinheiro: vamos daqui, sai correndo. E por quê? Sabe aquele que estava falando na frente? Ele estava falando em perfeito holandês, meu idioma. Escutei e entendi tudo o que ele estava dizendo. Estava blasfemando o nome de Jesus Cristo. Estava dizendo que Jesus Cristo era um pervertido, homossexual, um demônio. Em holandês, falando em línguas, em uma igreja pentecostal. Imaginem. O diabo pode entrar nas igrejas. É grave o que estamos dizendo, porque muita gente crê que a verdade, o Espírito Santo, quando fala em línguas, tenha cuidado, porque o diabo falsifica todos os dons do Espírito Santo, até mesmo o dom de línguas. Nos minutos que nos restam, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro dom de línguas e qual é o verdadeiro dom de línguas. Agora, o diabo falsifica, mas também o diabo dá o dom de línguas, que são verdadeiras línguas, mas não são para usar para glorificar a Deus, mas para usar para quê? Para maldizer a Deus. Isso foi o que aconteceu lá. Vamos ver qual é o verdadeiro dom de línguas, porque há irmãos confundidos que dizem que eu oro em línguas, mas não entendo o que oro, mas eu oro em línguas. A primeira vez que se manifestou o dom de línguas foi quando desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes.
Vamos ler aqui, porque é o dom de língua, segundo a Bíblia, para que entendamos. Atos capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes juntos, e de repente veio do céu um estrondo, uma rajada de vento que soprava, o qual encheu toda a casa onde estavam sentados. E se lhes apareceram línguas repartidas como de fogo, assentando-se sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os dava que falasse. Começaram a falar em outras línguas. Versículo 5. Quais eram essas línguas? Moravam então em Jerusalém judeus, varões piedosos de todas as nações debaixo do céu. E feito esse estrondo, se juntou a multidão e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Vejam que as pessoas que se ajuntaram, quando se escutou o estrondo, vieram ver o que passava. E como os apóstolos estavam falando em línguas diferentes, disse que as pessoas ficaram escutando atônitas, porque eles ouviam falar em sua própria língua. Ou seja, eram idiomas que se entendiam. Versículo 7. Estavam atônitos e maravilhados, dizendo: olhem, não são galileus todos esses que falam? Como, pois, nós ouvimos falar cada um em nossa língua em que nascemos, nossa língua natal? Partos, e aqui vai mencionar os lugares de onde eram, de diferentes nações, de diferentes lugares, e todos falavam línguas diferentes. Partos, medos, elamitas, os que habitamos na Mesopotâmia, isso é, em Babilônia, na Judéia, na Capadócia, em Ponto, na Ásia, na Frígia, na Panfilha, no Egito e nas regiões da África, mais além de Cirene. Romanos aqui residentes, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Os ouvimos falar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos atônitos, perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? Mas outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Irmãos, as línguas que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo as deu, disse a Bíblia, eram idiomas que as pessoas falavam em diferentes partes do mundo. Não eram algazarra, não eram trava-línguas, não eram repetir o mesmo, a mesma frase, como tenho escutado nos lugares onde falam línguas que repetem uma frase que não se entende o que dizem. E vão repetindo a mesma frase. Não. Olhem, os que têm feito investigação sobre esse dom de língua, têm gravado, colocaram no computador e eles falam: não há suficientes sílabas como para que seja um idioma. É demasiadamente poucas sílabas que se repetem. Não é um idioma, porque um idioma tem diferentes sons, diferentes sílabas. Não há suficientes letras como um idioma, nenhum idioma conhecido. E no computador você coloca para ver qual idioma é. E colocaram no computador essas línguas que falam nesses assim chamados cultos de poder. E aí sabe o que? Nenhum idioma, nenhuma parte. Mas aqui diz que quando Deus deu o dom de língua, eram línguas que entendiam eles em sua língua natal. Até dava a lista dos países e dos idiomas que falavam os apóstolos. E o que mais se maravilhava é que todos eram galileus, mas falavam um idioma. Mas disseram: ouvimos falar em nossa língua, que temos nascido, as maravilhas de Deus. Por que Deus deu o dom de línguas? Porque precisava pregar o Evangelho. E os únicos que haviam crido no Evangelho de Cristo eram todos judeus.
Como eles vão pregar em outra parte do mundo? Não havia árabes que eram cristãos. Não havia cretenses que eram cristãos. Hein? Não havia elamitas, nem africanos que eram cristãos ainda. O etíope não havia batizado. Faltava 3 anos mais para que fosse batizado, que falamos hoje, que vinha lá da África. Mas havia pessoas de toda parte em Jerusalém e ouviram falar em seu idioma. Como os apóstolos podiam pregar e alcançar as pessoas com o evangelho se não falavam em seu idioma? Por isso o Espírito Santo deu o dom de língua, para que pudessem pregar o evangelho e as pessoas pudessem entender o evangelho em seu próprio idioma. Irmãos, as línguas são para pregar o evangelho. As línguas são para servir ao Senhor e fazer sua obra de salvação das almas. Não são para vir em uma igreja falar, onde todos falam português, espanhol. Hein? Para que Deus vai dar o dom de línguas a uma igreja onde todos falam português? Necessitamos das línguas? Para quê? Se todos entendemos. As línguas se dão para que os que não entendem possam entender a mensagem do Senhor.